Vamos lá então, pessoal, ver partir, né, para nossa aula de replicação do DNA. Essa foto aqui é só para mostrar as semelhanças, né, familiares, né, como os filhos se parecem com os pais. Isso acontece por quê? Porque o DNA replica, né, que é o tema da aula de hoje. Embora o gato e a galinha aí também não pareçam muito com os seres humanos, aí eles também compartilham grande parte dos genes, né? Bom, então aqui está o principal elemento que explica a semelhança, né, dos nossos filhos conosco, né, ou dos filhos com os pais. É a capacidade de fazer uma cópia da estrutura do DNA idêntica. Isso só é possível porque existe uma coisa que chama pareamento. Porque toda vez que tiver uma adenina, se aqui é uma adenina, você vai ter diferente uma timina, né? E vice-versa, né? Se é uma adenina, tem uma timina. Se tem uma timina, vai vir uma adenina. A mesma coisa para citosina com guanina, né? Guanina com citosina. Então você consegue fazer uma cadeia complementar idêntica à cadeia molde por causa da complementariedade, por causa do pareamento entre as bases nitrogenadas. Adenina com timina, citosina com guanina. Não tem segredo. Aqui só para mostrar a característica da cadeia de DNA ser semiconservativa. Preste atenção aqui, ó. Você tem um filamento chamado de filamento S. E ele tem aqui, né, a cadeia de fosfato e açúcar, né, chamada cadeia de açúcar e fosfato. E aqui, representado por esses quadros coloridos, as bases nitrogenadas, né. Se você está vendo aqui 3 pontes de base nitrogenada, você já sabe que é adenina com timina. Se você está vendo 2, você já sabe que é citosina com guanina. Então chamamos essa fita de S e essa de S', né? Vamos dizer que essa aqui é de cima S, né? É a cadeia principal, né? A cadeia chamada cadeia líder, e aqui a cadeia retardada, né? Já a gente vai entender porque é líder e retardada. Mas enfim, você tem 2 cadeias complementares. Quando você vai fabricar o DNA, você parte aqui no meio, pega essa metade e bota aqui, tá vendo? Ó? E aqui está em vermelho a cadeia nova. Por isso que chama fita S' nova, certo? Por que S' nova? Porque ela é igual à cadeia S'. Entendeu? Aqui, ó, essa aqui chama fita S, tá ela aqui. O complementar dela, a gente chama de fita S' nova. Por quê? Porque essa cadeia aqui, ó, tem a mesma sequência que essa de baixo. A mesma coisa vai acontecer com esse, ó. A fita S' está aqui. O complementar dela vai ser igual ao antigo complementar, igual a fita S. É uma fita nova, só que ela é igual à fita S, percebe? Então, a hora que eu parto no meio, quando essa daqui serve de molde para fazer uma nova fita que é igual ao antigo par dela, e de baixo para cima a mesma coisa. Essa aqui, eu coloco ela aqui. A nova fita vai ser igual à antiga complementaridade dela. Por isso que essa fita e essa são idênticas à mãe. Então, é como se a mãe, em vez de ter um filho, ela se partisse ao meio e cada metade dela completasse ela de novo e você tem 2 mães clonadas aqui. Então é isso. A replicação do DNA é uma clonagem. Aqui está mostrando, aqui na replicação semiconservativa, preste atenção nas cores. Ó, amarelo, aí o novo fica vermelho. Aí esse aqui, ó, amarelo, tá vendo? Aí você tem um novo verde e um novo vermelho. Aí o amarelo, aí você tem aqui, ó, um novo preto e um novo verde. Percebe que sempre metade dela vai ficando na replicação. Sempre metade vai ficando na replicação. Por isso que ela é semi-conservativa. Aqui está mostrando como seriam as outras opções, né? Isso foi uma questão, foi questionado quando não se sabia ainda que ela era semi-conservativa. Existe a possibilidade de ser dispersível, como se o DNA se quebrasse em vários pedaços, depois se juntasse de novo, né? E se juntasse os pedaços de forma todo misturado, aleatório. Ou se fosse conservativo, ou seja, você tem uma cadeia mãe que continua íntegra do jeito que ela era e a cadeia nova completamente nova, né? Aí seria conservativo, porque você não conservaria só metade da mãe, você conservaria a cadeia mãe inteira. Mas a gente sabe que não é nem dispersivo nem conservativo, é totalmente semi-conservativo, porque conserva metade da cadeia mãe. Aqui é um experimento que demonstra isso, é um experimento bastante simples, né? Eles colocam aqui em bactérias com nitrogênio 15 e aqui com nitrogênio 14. O nitrogênio 15 ele é mais pesado que o 14, né? Quando esse nitrogênio entra, né, incorpora no material genético da bactéria, né, e depois você centrifuga, a bactéria que foi
foi criada com nitrogênio 15, ela fica mais fundo aqui no tubo de centrifugação do que a 14. Por quê? Porque ele é mais pesado, porque o nitrogênio 15 tem uma massa maior do que o nitrogênio 14. Então, no caso aqui, você tem dois isótopos de nitrogênio, os dois são nitrogênio, os dois vão se fazer parte da proteína, só que um tem mais peso molecular do que o outro, um tem mais massa do que o outro. Então, a hora que você centrifuga, você tem um que fica na posição mais fundo no tubo e outro mais em cima. Você sabe que esse está mais no fundo é de nitrogênio 15, esse aqui, que está mais em cima, é nitrogênio 14. Mas os dois são as bactérias semelhantes, né? Aí tá aqui mostrando, ó, em cima e embaixo, ó, porque aqui é pesado, aqui é leve. E o que eles fizeram? Eles pegaram essa bactéria que está aqui crescendo no meio pesado e colocaram ela para crescer junto com o meio novo. E ele sabe que leva 20 minutos para dar duplicação, então ele aguarda 20 minutos, o suficiente para fazer uma duplicação, certo? Quando faz uma duplicação e você pega essa nova geração, olha aqui, ó, a nova geração, ela não é nem tão pesada quanto a bactéria cultivada em nitrogênio 15, nem tão leve quanto a 14, ela é do meio, que significa que misturou essa com essa. Se misturou, logo ela é semi-conservativa, tá ok? Agora a gente vai entrar no outro assunto, que é a forquilha de replicação, que eu já venho falado desde a aula passada, né? Algumas proteínas que vão ser responsáveis pela replicação, que vão participar do processo de replicação do DNA, eles identificam uma sequência de bases nitrogenadas aqui, uma sequência do DNA, né? E criam nessa sequência, que é chamada de origem de replicação, uma forquilha. Como é que eles fazem essa forquilha? Elas separam a cadeia, né? Separa a cadeia, metade da cadeia vem para cá, outra metade vem para cá, ou seja, eu quebro as pontes de hidrogênio, metade da cadeia fica aqui para cima, metade. Aí eu formei duas forquilhas de replicação, né? E essas forquilhas de replicação é onde vai acontecer a aula de hoje, que é a replicação do DNA. Nós vamos acontecer aqui nessa forquilha e aqui nessa forquilha, né? A cadeia mãe serve de molde para sintetizar uma nova cadeia que vai ser sintetizada aqui, e essa aqui serve de molde para uma nova cadeia que vai ser sintetizada aqui. Entendeu? Então vamos ver como é que é esse processo aí, né? Primeiro, você tem a abertura das forquilhas, né, de replicação, porque você tem proteínas iniciadoras da replicação, que dão o start para a formação das forquilhas. Aqui está mostrando, ó, um cromossomo, aí formou uma forquilha aqui, a forquilha começou a crescer, ó. Aqui ela já está bem maior. O que você está vendo de vermelho aqui é a cadeia nova, que está sendo sintetizada a partir da cadeia antiga. Então, ó, essa flechinha indica que essa forquilha está crescendo para cá. E essa aqui está crescendo para cá. Olha como é que ela ficou aqui, já está bem maior. Ó. Passou um tempo, ó, ela já está bem maior, porque a forquilha vai abrindo à medida que está pequeno, abriu mais, abriu mais. À medida que está pequeno, abriu para a esquerda, ela anda para os dois lados. À medida que ela vai abrindo, a forquilha que vai abrindo, vai sintetizando a cadeia nova. E vai formando uma cadeia nova, tá vendo? A mesma coisa acontece com essa forquilha aqui, né? E com essa daqui. Tá ok? Até que chega um ponto que as forquilhas se unem e você tem duas cadeias novas. Então, as forquilhas, nessa imagem, é para mostrar que elas andam nos dois sentidos. Elas andam tanto para a esquerda quanto para a direita. Tá vendo? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Aqui uma fotomicrografia, mostrando uma forquilha, mostrando outra. E aqui outra forquilha. Aqui é só para mostrar que o nucleotídeo novo, ele sempre vai na onde? No carbono 3', porque a cadeia é sempre construída no sentido 5', 3'. Isso já foi mostrado na aula passada, eu estou só revisando aqui, porque o carbono livre é sempre o carbono 3'. O carbono 5', ele está sempre ocupado com fosfato. O novo é que chega no carbono 3', certo? O 5' é esse aqui, ó. Ele está sempre preso ao fosfato. Sempre, então, se a extremidade 3' aqui, o novo nucleotídeo vai ser aqui, o novo aqui, assim por diante. Se a extremidade 3' está aqui, o novo vai vir aqui, certo? Aqui está mostrando a forquilha de replicação, apenas um dos lados dela, tá vendo? Quando você abre, você tem uma fita que você chama de líder e uma fita que você chama de retardada. Na fita líder, à medida que essa forquilha vai abrindo, ó, tá pequenininha a forquilha aqui, né? E ela tá abrindo nesse sentido aqui, ó, para cá, ó, para a direita. Tá vendo? Aqui ela já abriu mais, ó. À medida que ela vai abrindo, eu vou sintetizando uma nova cadeia no mesmo sentido da forquilha, né? Então, a cadeia chamada de a cadeia formada pela fita líder, ela
né, ela sempre vai formar uma cadeia nova no sentido 5 linha, 3 linha, qualquer uma das duas sempre vai ser 5 linha, 3 linha, mas ela vai ser sempre no sentido da abertura da forquilha. A forquilha está abrindo para a direita, então à medida que essa forquilha vai abrindo, essa cadeia nova vai sendo sintetizada no sentido da abertura da forquilha. Por isso que ela é chamada fita líder, porque à medida que essa abertura aqui se desloca para a direita, a fita é sintetizada também para a direita. Então o sentido de abertura é o mesmo sentido da síntese da cadeia, por isso que essa é chamada de fita líder. Na fita retardada não dá para fazer isso. Por quê? Porque eu sempre tenho que fazer 5 linha, 3 linha. Olha a fita retardada, o 5 linha dela está aqui. Se o 5 linha dela está aqui, a fita nova, o 3 linha, vai estar aqui. Então ela vai ter que ser feita não no sentido da abertura, mas no sentido contrário. E como é que você vai fazer no sentido contrário? Quando ela abre, você faz esse pedacinho aqui, depois você dá um pulinho para trás, faz outro daqui, dá outro pulinho para trás e vai fazendo aqui. Você vai fazendo de pedaço em pedaço. Cada pedaço desse recebe o nome de fragmento de Okazaki, tá vendo? Ó, aqui já abriu mais, e aí ele fez um novo segmento. Esse aqui já estava feito, né? Que é esse aqui. Esse segundo aqui, né? Tá aqui. E aqui o terceiro, e assim por diante, entendeu? Você vai fabricando. Aqui esse rosinha é o sentido que o DNA é sintetizado, né? E esse DNA sintetizado, esses pedacinhos novos que são sintetizados, cada pedacinho desse é chamado de fragmento de Okazaki, né? Obviamente, Okazaki é o nome do cara que descobriu que na fita retardada também é sintetizado no sentido 5 linha, 3 linha. Só que o sentido 5 linha na fita retardada é o sentido inverso do sentido da abertura. Enquanto que a abertura da forquilha é para a direita, o 5 linha, 3 linha na fita retardada é para a esquerda. Entendeu? Então, em sentidos opostos. Por isso que eu tenho que fazer um pedacinho e outro pedacinho. Se abrir mais aqui, eu faço outro pedacinho, esse aqui. E assim por diante. Tá ok? Aqui está mostrando ó, uma fita, uma forquilha. Aqui, algum tempo depois, ela está bem maior. Por quê? Porque essa aqui abre para a direita, essa aqui abre para a esquerda. Né? Então, você tem o quê? Que elas são assimétricas. Por quê? Porque, olha, como a forquilha está abrindo para cá, o que está sendo sintetizado no sentido da forquilha, essa aqui ó, é a chamada fita líder. E essa aqui é a fita retardada. Por quê? Porque eu faço esse pedacinho, dou um pulinho para trás, faço outro pedacinho, outro fragmento de Okazaki, dou um pulinho para trás, tá vendo? Quando você vai pegar a outra forquilha, ó, ela é invertido. Um lado que está fragmento de Okazaki nessa forquilha, aqui ela vai virar a fita contínua. E vice-versa. Né? Aqui já tá, ó, aqui já são novos fragmentos de Okazaki, aqui aumentou a fita líder. Quando você vai para o outro lado, é só você inverter. Por isso que ela é assimétrica. Porque numa forquilha, de um lado você tem fragmento de Okazaki, do outro lado da forquilha você tem fita líder. De um lado fragmento de Okazaki, do outro lado fita líder. Por isso que ela é dita assimétrica. Aqui está mostrando ó, a fita de DNA e é sendo construída a cadeia nova, tá vendo? Você vem e coloca o novo nucleotídeo aqui. Nesse caso, ele está mostrando quando acontece da DNA polimerase adicionar um nucleotídeo incorreto, né? Você tá vendo, ó, com o amarelinho é sempre o azulzinho, tá vendo? Então não vem o azulzinho, vem o outro. Quando isso acontece, esse aqui fica torto. A hora que ela tenta colocar um novo nucleotídeo, ela não consegue. Então ela percebe, por não conseguir colocar um novo nucleotídeo, porque esse aqui ficou torto, tá vendo? Não tá reto como esse. Quando tá reto, ela vem e põe o próximo. Fica reto, ele vem e põe o próximo. Se ele colocar o nucleotídeo errado, por engano, ele fica torto. O fato dele ficar torto impede que ela venha e coloque o próximo. Então ela percebe que está quebrado, ela retira esse e bota o nucleotídeo correto. Ela quem? A DNA polimerase. A DNA polimerase, ela verifica seu próprio trabalho e corrige o próprio trabalho, né? Para que não tenha mutação, para que o próximo DNA fabricado seja idêntico à mãe, seja um clone da mãe. Tá vendo? Aqui é para mostrar os chamados primers, né? Os segmentos de Okazaki, né? Sempre você tem a fita sendo sintetizada 5 linha, 3 linha, mas a partir de onde? Elas são sintetizadas no sentido 5 linha, 3 linha, a partir da onde? A partir dos primers. Então existe uma enzima, né? Que tá vendo aqui, ó, que coloca RNA de frente com o DNA. Essa enzima chama primase, ela bota esse RNA aqui que se chama primer. Então, a partir do primer, você sintetiza o fragmento de Okazaki no sentido 5 linha, 3 linha. Aí eu boto outro primer, aí fabrica outro pedacinho, aí eu boto outro primer. E assim você vai colocando o primer e vai sintetizando os fragmentos de Okazaki. Né? O tamanho desse fragmento, o tamanho do fragmento de Okazaki e o tamanho do primer, ele muda de procarioto para eucarioto. Né? Quando você tem, no caso dos eucariotos, por exemplo, né, esse primer, né, ele é colocado a cada intervalo de 200 nucleotídeos. Né?
né, a fita. E cada iniciador tem apenas 10 nucleotídeos. Então, nos eucariotos, você tem 10 nucleotídeos e 200 de intervalo. Já nos procariotos, o primer é menor e o intervalo é maior, né? Mas esse é um detalhe numérico, né, de tamanho, entre o primer do procarioto e do eucarioto, né? O importante aqui é você entender que a DNA polimerase precisa do primer para saber onde ela começa a sintetizar o fragmento de Okazaki. Então tem o primer aqui e aí então ela começa a partir do primer. Aí vem a DNA primase e faz outro primer. Aí a partir desse primer o segmento de Okazaki faz outro. Entendeu? Depois de um tempo, vem ainda a nuclease e vai tirar esse fragmento de Okazaki, porque isso aqui é feito de RNA, né? E outra DNA polimerase sintetiza um novo DNA no lugar dele. Depois vem a DNA ligase e solda lá naquela ligação fosfodiéster, né? Que é essa ligação aqui, ó. A DNA ligase faz essa ligação aqui, a ligação entre o fosfato e a pentose, que é chamada ligação fosfodiéster, né? Então você vai colocando os nucleotídeos, mas você não faz essa ligação na cadeia de açúcar-fosfato, a ligação fosfodiéster. Quem vai fazer essa ligação de fosfodiéster, aqui no finalzinho, é uma enzima chamada DNA ligase. Tá bom? E aqui é para mostrar todo mundo junto, ó. Você tem a cadeia de DNA, a primeira enzima, que é a helicase, que separa a cadeia, abrindo uma forquilha, né? Tendo uma cadeia líder. Por que essa aqui é a líder? Porque à medida que a DNA polimerase vai fazendo novo DNA, tá fazendo em qual sentido? O sentido de abertura. Essa cadeia vai abrindo para a direita e ela está sintetizando para a direita. Ela tem um primer só aqui, a partir do primeiro primer, ele sintetiza e duplica toda a cadeia com um único primer. Já na cadeia retardada, não dá para fazer aqui no sentido da abertura, tem que ser no sentido contrário. Então você bota um primer aqui, esses pontinhos azul é um primer, e aqui esse vermelhinho é um segmento de Okazaki. Bota outro primer, bota outro segmento de Okazaki. No português, o primer significa iniciador, primeiro, né? Que aí esse primer fica aqui, que ele é feito de RNA, e a DNA polimerase está sintetizando aqui um fragmento de Okazaki. O pedaço seguinte é esse aqui. Aí vai colocar de novo um primer aqui e vai ser feito um fragmento de Okazaki. Professor, e o que essa proteína de ligação da fita simples de DNA está fazendo aqui? É o seguinte, essa fita de DNA, ela pode colapar ela com ela mesma, porque como você tem as bases nitrogenadas, se ela dá uma dobradinha, ela combina a base dela com ela mesma, ela se enrosca e impede a transcrição. Perdão, no caso aqui a replicação. Então, para que ela fique estável, para que ela não dobre sobre ela mesma, existe essa proteína de ligação simples, que estabiliza essa cadeia aqui, tá ok? Precisa estabilizar por quê? Porque na verdade, ó, é desse jeito que a coisa funciona. E todas as enzimas, tá vendo que elas estão todas grudadas? Eu falei que tem um monte de enzima, mas todas elas estão grudadas, todas elas são um mecanismo só. Tá vendo? Ó, você tem a cadeia de DNA, aí você tem a helicase abrindo aqui, a helicase está presa a duas DNA polimerase, uma que sintetiza a fita líder no sentido da abertura da forquilha e outra que sintetiza os fragmentos de Okazaki no sentido oposto. Tá vendo? Ó, como ela dá essa volta aqui, ela podia esse aqui encostar aqui e formar uma ligação entre a timina daqui e a adenina daqui. Aí você daria um nó na fita de DNA. Então, para não ter isso, é que tem essa proteína de ligação da fita simples, entendeu? Então, à medida que essa cadeia vai abrindo, ao mesmo tempo que vai sintetizando a nova aqui no sentido da abertura, vai sintetizando os fragmentos de Okazaki aqui, certo? Eu tenho uma animação em 3D e explico tudo de novo, essas enzimas funcionando em vídeo. Vocês têm um videozinho, vocês podem ver o vídeo original em inglês e o vídeo com a minha tradução, né? A tradução do vídeo, mostrando todo esse processo funcionando. Eu estava esquecendo aqui. Tem mais um detalhe. A DNA topoisomerase. À medida que isso aqui vai desenrolando, né, que ele vai abrir na cadeia, ele vai aumentando a tensão aqui. Que é como se você pegasse um fio que está enrolado e começasse a puxar e desenrolar ele. A parte que ainda permanece enrolada, ela vai aumentando a tensão ali. Entendeu? Então, a topoisomerase, ela corta o DNA só de um lado, dependendo do tipo, né? Tem várias topoisomerases, tem a 1, a 2, a 3. Dependendo da isomerase, ela corta só uma cadeia, aí aquela pressão que está aqui, ó, ela gira para perder a pressão. E aí ela volta e solda de novo, né? Ou então ela corta as duas, aí ela desgira, né? Solta a pressão e cola de novo, né? Porque à medida que você vai abrindo aqui vai aumentando a tensão, como se aqui fosse enrolando mais ainda, como se a fita fosse ficando mais apertada, né? Imagina você pegar um fio que os dois fios não são paralelos, que eles são enrolados um no outro, um arame enrolado no outro. Se você pegar a ponta e puxar e abrir, puxar o arame e abrir para cá e abrir para cá, à medida que você vai abrindo,
você vai abrindo, puxando esse arame para cá, essa parte que está enrolada, ela vai enrolando cada vez mais e vai ficando cada vez mais apertada, cada vez com mais tensão. Isso acontece também na cadeia de DNA, por isso que a topoisomerase quebra aqui, aí ele desenrola e ela solda de novo para perder essa pressão, tá bom? É isso aí, pessoal.